tua palavra é luz no meu caminho. Estimados irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro nesta segunda-feira da segunda semana do tempo comum. Comecemos mais uma vez o nosso dia, a nossa semana, indo ao encontro do divino que quis nos habitar, Deus mesmo. A maneira, o jeito de irmos ao encontro de Deus é por meio do nosso sopro de esperança, ou seja, a nossa respiração. Respirar consciente é passear com Deus. E passear com Deus é estar na sua amabilíssima presença. Comece o seu dia nesta presença amorosa. Falar com Deus é mais do que usar de palavras. Falar com Deus é escutar uma voz que ecoa, não fora de mim, mas dentro de mim. E para que eu escute esta voz que ecoa dentro de mim, é preciso que eu cale a minha voz externa. É preciso que eu me reconcilie com os barulhos externos, para escutar o barulho ou os barulhos que há dentro de mim. Amados e amadas, Deus está sempre a nos falar. Por isso mesmo, nós precisamos sempre, intensamente, escutar a voz de Deus que está em nós. Escute mais Deus. Deixe a sua voz ecoar dentro de mim. Deixe os seus ouvidos reconhecerem a voz de Deus, para que assim eu me coloque mais vezes durante o dia a escuta, a meditar, a escutar a voz de meu Deus. O texto que hoje nos é dado, e mais uma vez, é Marcos, capítulo 2, versículos 18 ao 22. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, mais uma vez Jesus se depara com aqueles que não admitem a novidade, que não admitem o jeito novo trazido por Jesus. O discípulo de João Batista e os fariseus estavam jejuando. O jejum de João Batista, pregado por João Batista, herdado dos fariseus, dos judeus, era um jejum de penitência.
Era um jejum de arrependimento. Portanto, deveriam ficar totalmente transfigurados, não tomar banho, para que as pessoas percebessem o seu luto. Era uma espécie de luto, o jejum. Com Jesus, esse jejum não é mais necessário, porque está ali o noivo, porque está aqui a vida por excelência. Assim sendo, perguntados, levando a pergunta a Jesus, o motivo por que os discípulos dele não jejuam, Jesus responde: porque os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? O noivo é Jesus. E se Jesus está presente, por que motivo eles devem fazer jejum? Mas os fariseus não têm olhos para ver Jesus. Não admitem que Jesus é o enviado do Pai. Prossegue Jesus: enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Ou seja, não tem sentido esse jejum de penitência, de arrependimento, se o autor do perdão, se o autor do amor está aqui comigo. Prossegue. Quando ele leva a sua resposta ao tempo futuro, dias virão, vai chegar o tempo em que o noivo será retirado. Aí sim, eles jejuarão, mas não o jejum de João Batista. Será um outro jejum diferente daquele que praticava o discípulo de João. E aí Jesus termina o terceiro momento do texto, quando ele nos coloca duas pequenas sentenças. Ninguém põe um remendo de pano novo em roupa velha. Ou seja, o discípulo de Jesus que estão com Jesus é o remendo novo, enquanto o discípulo de João Batista e os fariseus são esta roupa velha, esta roupa que não se desapega da tradição, esta roupa que não se desapega do antigo, do velho, do obsoleto. Temos muita gente assim na igreja, que não admite o Papa Francisco, por exemplo, porque o Papa Francisco é um homem da atualidade, é um homem que vê a realidade de hoje, com o olhar de hoje, não com o olhar do passado, dos devotos de Bento XVI. É mais do que necessário, amados irmãos e irmãs, que nós olhemos para a realidade de hoje com o olhar de hoje. Infelizmente, na igreja nós temos muitos e muitos que hoje estão voltando à teologia e às práticas tridentinas, obsoletas, mas que é bonito andar de batina preta. Não sou contra nem condeno quem gosta, mas será se esta a visão de Jesus Cristo? O Evangelho mostra que não. Odres novos em odres novos e não em odres velhos. O velho pode quebrar, não aguentar o novo. Por isso, o que Jesus está nos convidando neste Evangelho é que nós olhemos a realidade de hoje com o olhar de hoje, não com o olhar do passado, não resgatando coisas dos nossos baús que não mais têm sentido para hoje, que para muita gente é apenas bonito, mas não diz nada. É mais do que necessário, caríssimos irmãos e irmãs, que nós evangelizemos com o exemplo de nossa vida, não com veste, não com pompas, mas sim com o exemplo que buscamos cada dia, nos esforçamos em Jesus Cristo para transmitirmos. Isto sim, permanece na vida das pessoas. Por isso, Jesus diz: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Porque o vinho novo arrebenta os odres velhos. Por isso, vinho novo em odres novos. Vivamos a realidade de hoje com o olhar de hoje. Ou seja, não busquemos coisas antigas enfeitando de novas, mas vivamos com intensidade os dias de hoje
com os ensinamentos de Jesus que são atualizados para os dias de hoje. Que o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.